como o matrimônio é um sacramento, logo, a consequência disso é que tudo o que diz respeito ao matrimônio, tudo, favorece a união com Cristo, uma vez que o meu cônjuge é para mim a representação sacramental de Jesus Cristo. Dizendo com outras palavras, digamos que dois cristãos vão ao cartório e façam o chamado casamento civil. É um homem que ama uma mulher. Se dois pagãos fizerem um casamento, esse casamento, inclusive, seria válido, mas como casamento natural. Seria um homem que ama uma mulher, tão somente. Nada mais além disso. Agora, quando dois batizados se unem de maneira válida, aquela união não é uma união meramente natural. Um se torna representação de Cristo para o outro. Assim como, por exemplo, Jesus ficou na Eucaristia para que, comungando, nós aprendêssemos o que é a união com Deus, porque na comunhão é o que acontece. Nós estamos, mais do que nunca, unidos ao próprio Deus e procuramos amá-lo enquanto nós comungamos, naqueles minutos que Cristo fica em nós antes de começar o processo digestivo. Nós ficamos ali amando Cristo na Eucaristia, para aprender, inclusive, a fazer a mesma coisa quando nós não comungamos, quando nós vamos rezar, quando nós vamos fazer isso mesmo, amar Jesus pela união que é proporcionada pela fé. Quando eu faço um ato de fé, eu me uno a Cristo e, se eu o amo, eu estou orando. A oração é esse desfrutar do amor de Deus em Cristo e amar Deus em Cristo mediante a fé. Nós católicos temos a graça de termos a via da fé e a via dos sacramentos. Então eu posso amar Cristo quando eu comungo, eu posso amar Cristo pela oração. E nós vamos crescendo na espiritualidade na medida em que nós vamos mergulhando mais e mais nesse amor sobrenatural, nesse amor espiritual por Deus. Só que, para os casados, existe um terceiro elemento, uma terceira maneira de união com Cristo. É a união com o seu cônjuge. Vejam que grande coisa é o matrimônio ser um sacramento, porque ele te transforma numa espécie de ícone de Jesus Cristo, de representação de Cristo. Portanto, quando você ama o seu cônjuge, você está no mesmo ato amando a Deus. Está aprendendo a amar Deus. É claro que não é a mesma coisa da Eucaristia, porque o seu cônjuge não é a presença substancial de Cristo. Ele não é Cristo em pessoa. Porém, ele é assumido por Cristo, de tal modo que se torna, por assim dizer, uma imagem dele. E quando você o ama, e quando você a ama, o que acontece é que esse ato de amor tende a ser um ato sobrenatural, se você de fato é cristão. Isso significa que o seu cônjuge, para você, se torna
um ente sagrado que você passa a venerar, a quem você passa a secundar, a quem você passa a amar com todo o seu coração. Jesus diz, aliás, Paulo diz, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é aqui que vem o nexo com o mistério que nós celebramos nessa quaresma e que de algum modo revela uma faceta de como a espiritualidade quaresmal pode nos fazer aprofundar mais na espiritualidade matrimonial, justamente pela entrega que um cônjuge tem que ter pelo outro.